Continuamos a mostrar a história da jovem que precisou assumir os negócios da família. No quadro Temática, a diretora operacional comenta sobre a reestruturação do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Extensionista da EPAGRE ensina como produzir mudas de capim-curumim pioneiro. Cooper Auriverde organiza eventos para capacitar os associados. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Recomeçar requer muita coragem. No 8º episódio da série Pertencimento, conheça a história da jovem Thalia Gitrone Siviero, de 22 anos, que precisou assumir os negócios da família depois da morte do pai. Produção Alfa TV. Veja a segunda parte. Ele estava feliz com a formatura próxima, assim? Tava. Eu até estava em São Paulo, na verdade, fazendo meu estágio final, mas todo momento, toda hora, todo dia ele me ligava, me mandava mensagem e em cada ligação ele perguntava: e aí, já tá vendo a passagem de volta? Quando que vai voltar? Ó, o pai tá te esperando, tem muita coisa ainda para fazer aqui. E não deu. E como é que você imagina que ele te preparou para hoje você estar aqui à frente de tudo? Eu acho que pelo grande homem que ele foi. Por ele ter sido uma pessoa muito batalhadora, muito certa, coerente, e por todos os ensinamentos que ele me deixou. Por isso. Na memória da família e dos amigos, Dirceu deixou um legado que nem a distância física ou o tempo podem apagar. Ele deixou da gente ser pessoas honestas, trabalhar sempre corretamente, assim, porque eu acho que é o essencial e é o que a gente precisa e é o que a gente pode oferecer de mais bonito, a nossa honestidade e o nosso caráter. E o que te faz seguir em frente, diante, né, de vários desafios que você tem agora pela frente também? Eu acho que a paixão que eu sinto e por honrá-lo também. Acho que é a coisa mais linda e um presente que eu poderia dar para ele. Para Cleonice, ver a filha assumindo os negócios da família é um orgulho. A Thalia, ela faltava um mês para a formatura dela de veterinária. Era um grande sonho do pai dela ver ela formada e trazer ela para cá era também outro sonho de parceria. Não seria ela a tutora agora de tudo, né? O que ele queria era estar do lado dela, com certeza, trabalhando, fazendo, produzindo e transformando isso aqui numa empresa que futuramente seria para ela, mas caiu assim tudo numa hora só, sabe? Então assim, para ela entre final de faculdade, formatura e assumir tudo pesou bastante e ela está sendo muito profissional. Eu tenho só a agradecer a Thalia, ela é sensacional. Você está orgulhosa dela? Muito, é uma filha de ouro, sabe? Eu tenho muito orgulho e ela não tem medo de trabalhar, ela bota a mão na massa, ela faz tudo o que precisa. Ela colhe, ela planta, ela organiza, ela está gerenciando, então ela está sendo 100%. Eu me sinto pertencente, né, desse lugar. Em nenhum momento me passou na cabeça em vender ou até mesmo arrendar. E eu quero dar continuidade, sim. Tenho muitos projetos e com muito discernimento eu quero muito conquistá-los. Eu te amo, muito orgulho de você, minha filha. Tá? Amo você. Também te amo. Temática
Análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E vem chegando por aí a diretora operacional do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Maria Luísa Lazarim, vai comentar hoje sobre a reestruturação do Sicoob Central. O Sicoob Central Santa Catarina e Rio Grande do Sul é uma central que congrega 38 cooperativas singulares. Essas 38 cooperativas singulares atualmente possuem 622 postos de atendimento e contam com um quadro social superior a 1.300.000 cooperados. Desde meados de 2021, mais para o final do exercício de 2021, a nossa central começou a trabalhar no seu processo de reestruturação. Esse processo de reestruturação tem como principal objetivo atender a demanda das nossas singulares, né? Nós, enquanto central, estarmos cada vez mais preparados para fazer frente às necessidades que as nossas cooperativas têm, para que os nossos serviços eles sejam entregues para as nossas singulares de forma muito objetiva, de forma muito eficiente, para que elas também possam melhorar os seus processos, melhorar os seus produtos, melhorar a sua entrega também para os cooperados lá na base, né, em cada posto de atendimento. Nós fizemos inicialmente um diagnóstico, né, de todos os processos que hoje são operados pela central. A partir desse mapeamento dos processos que são trabalhados pela central atualmente, nós elencamos quais seriam automatizados, né? Então, nós tivemos dezenas de projetos, né, de processos que serão automatizados, e o objetivo principal dessa automatização é melhorar a eficiência, diminuir a possibilidade de falhas, melhorar a agilidade, diminuir custos também, né? Mas eu acho que principalmente um fator que é muito importante é que, principalmente automatizando os processos, a gente faz com que as pessoas que estavam realizando determinada atividade, elas possam estar trabalhando em atividades mais estratégicas, em atividades que tenham mais valor agregado aqui para a central. Então, a partir de toda essa reestruturação, nós continuamos com 3 diretorias: a antiga diretoria administrativa, que passou a ser a diretoria de riscos e compliance, a diretoria operacional e a diretoria de negócios. As 3 diretorias, elas foram separadas para quê? A diretoria de negócios, ela esteja mais diretamente relacionada, mais diretamente ligada às singulares lá na ponta, né, ajudando a gerar negócios. A diretoria de riscos, que fica com a supervisão e o compliance, né, a supervisão e o risco das nossas singulares, e a diretoria operacional, que fica com as demais atividades, aquelas atividades meio, né, que são as que dão suporte e apoio para as nossas singulares. E veja agora o que teremos no próximo bloco. Extensionista da Epagre ensina como produzir mudas de capim curumim pioneiro. Cooper Auro Verde organiza eventos para capacitar os associados. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação.
mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Vários momentos históricos marcaram o cooperativismo de trabalho brasileiro. E vale destacar alguns deles. Em 1932, um decreto-lei definiu o cooperativismo de trabalho. Em 1971, foi instituído o regime jurídico das sociedades cooperativas. Já em 1994, foi reconhecida a inexistência de vínculo empregatício entre cooperado e cooperativa, e entre cooperado e tomador. Em 2003, foi criado o Movimento Nacional de Valorização do Ramo Trabalho e, no ano seguinte, foram consolidados os critérios para a identificação da cooperativa de trabalho. Ainda em 2004, foi apresentado um projeto de lei para trazer ao mundo jurídico a definição de cooperativas de trabalho e diretrizes para a relação cooperativa-cooperado. Ao longo de 8 anos, o projeto tramitou na Câmara e no Senado. Após intensa mobilização do movimento cooperativista, o projeto foi aprovado em ambas as casas legislativas. Em 19 de julho de 2012, finalmente foi sancionada a Lei do Cooperativismo de Trabalho. 10 anos se passaram. Muitos desafios foram vencidos, mas alguns ainda persistem, como as dificuldades de cooperativas em participarem de alguns processos licitatórios e a falta de regulamentação da lei. De toda forma, o futuro é promissor. É hora de comemorar esse marco e trilhar novas conquistas para o cooperativismo de trabalho brasileiro. Quer aprender a fazer mudas de pastagens perene de verão? Extensionista da Epagre ensina a produzir mudas de capim-curumim pioneiro. O método desenvolvido pela Epagre traz ótimos resultados no campo. Veja então a segunda parte desta reportagem do programa de TV SC Agricultura. Da mesma forma, a gente procede com o capim-curumim. Uma diferença entre o pioneiro e o curumim é a distância entre nós. Veja que no capim pioneiro tem mais de 10 centímetros entre nós, né? E no capim curumim, é uma característica dele, ele foi melhorado para isso, né? Para diminuir essa distância entre nós. Cada nó vai gerar uma folha, então é um capim que tem muito mais produção de folhas, né? Para produzir a muda, da mesma forma a gente faz, a cada gema vai virar uma muda. Às vezes são tão próximas as gemas que a gente usa duas.
porque uma fica tão pequena que a gente tem dificuldade depois de colocar no canteiro. Preparadas as mudas, nós vamos organizar então um canteiro. Esse canteiro ele pode ser feito no chão, geralmente ele é feito no chão, né, com algumas ripas, uma lona furada no fundo e utiliza como substrato serragem de madeira ou pode ser também silagem, resto de silagem estragada que tenha na propriedade, que não vai ser utilizada mais para os animais, pode ser utilizada como substrato. O importante é que ele seja poroso e leve, porque depois que essas mudas estiverem prontas, é fácil de destacar uma muda da outra para levar a campo. Então vamos fazer uma camada aqui de 15 centímetros aproximadamente de serragem. É importante que ele seja feito com uma lona embaixo para proteção. Essa lona necessariamente precisa ser perfurada, porque não pode acumular muita água. O substrato ele tem que ser bem drenado, né? Por isso a gente usa a silagem. Não é a questão de nutrição da planta, é só para a sustentação dela pelo período que ela vai fazer a brotação e enraizamento até a gente levar para o campo. Preparado o canteiro, a gente faz então o plantio. Pode ser uma muda bem ao lado da outra e enterrado só o suficiente aqui deixar essa gema embaixo da serragem. Importante que ela vai emitir raízes e ela não vai passar da lona. Se fizer direto no chão, a raiz vai entrar no chão e depois na hora de tirar a muda, para levar a campo, ela vai estar presa lá, né? Então por isso que a gente também bota essa lona. Da mesma forma o curumim, pode ser uma bem ao lado da outra. Então, uma vez feito o plantio aqui nesse substrato, a gente vai molhar. Vai irrigar bem esse substrato aqui para deixar ele bem úmido. Não encharcar demais, por isso é importante ter a lona furada embaixo. E aí, dependendo das condições climáticas, a cada dia, a cada 2 dias, a gente vai fazer a irrigação desse canteiro. Após esse período, a muda vai estar pronta para ir a campo. Então, ela vai ter folhas e vai ter raízes. Então, a gente vai pegar e vai destacar muda por muda e vai levar a campo, cuidando sempre de condições climáticas favoráveis para o plantio. Um sistema simples, barato e eficiente de produção de mudas. Se ficou alguma dúvida ou quiserem mais esclarecimentos, por gentileza procurem os escritórios da Ipagre. Como toda a cadeia agrícola, a da bovinocultura de leite também vive de altos e baixos. Tem horas que vai tudo bem, tem horas que é um pavor total. Por isso, para equilibrar esse modelo de produção, o agricultor precisa adotar processos gerenciais robustos. Nada de investimentos fora dos padrões. E para que tudo ande bem, sem tantas sombras pelo caminho, a Cooper Auriverde de Cunha Porã tem usado alguns eventos para capacitar os seus associados. E é disso que vamos falar agora, na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Casa cheia, gente entusiasmada e conteúdos relevantes. Assim, foi o 10º seminário da bovinocultura de leite realizado pela equipe técnica da Cooper Auriverde. Dos 288 produtores integrados, 250 estiveram aqui. Isso basta para mostrar o interesse do associado na busca pelo novo. Essa vaquinha aí, tão simpática, simboliza a união familiar e faz da cadeia do leite uma das mais importantes de Santa Catarina. Hoje, 80% de toda a demanda do estado está aqui, na região oeste. É fato que o setor não vive um grande momento, mas é fato também que esse produtor não frouxa a corda um segundo sequer. O agricultor, né, ele precisa ter uma vida sustentável, né? Então, o termo sustentabilidade, eu acho que ela está dentro da nossa missão
E o nosso produtor compreende bem isso, porque se ele quer ter uma propriedade que persista, ela tem que ser sustentável, tanto no ponto de vista econômico, social e ambiental. O médico veterinário Alexandre de Souza veio até Cunha Porã compartilhar experiências. Ele, que viveu por longos anos nos Estados Unidos, mostrou algumas teses acadêmicas que comprovam: o bem-estar animal é o caminho para a lucratividade no campo. Quando a gente fala em arroz com feijão bem feito, é controlar o nível de estresse térmico que o rebanho está sendo exposto. Eu acho que esse é um. O outro é toda a parte de instalação ambiental, qualidade de cama, o tipo de alimentação. E como eu mostrei na palestra ali, às vezes o tamanho de partícula que eu estou oferecendo para a vaca na minha alimentação vai estar afetando o tempo em que ela fica deitada. Então eu tenho que conectar todos esses pontos aí e medir. Eu acho que uma coisa, quando eu visito fazendas boas e o arroz com feijão, é o produtor ser meticuloso em realmente ter um controle de dados. Se ele não tem um controle de dados, ele não sabe para que lado o GPS do carro dele está indo. Então não tem muito como ele consertar problemas se eu não sei medir o que está acontecendo. Também médico veterinário, o israelense Tomer Durman falou aos cooperados sobre a importância da boa alimentação. Segundo ele, se o trato digestivo do animal estiver comprometido, não haverá produção. E isso pode comprometer a renda média do plantel. A alimentação do animal diz muito sobre como é que está o status produtivo, reprodutivo e de saúde do animal. Então a gente entende que tudo isso tem que estar muito bem alinhado. Então a gente não pensa só na nutrição pensando em produção. Pensando, se eu der mais alimento, será que ela produz mais? Mas também saber que as coisas estão ligadas. Será que se ela estiver bem nutrida, ela vai reproduzir melhor? Será que ela vai ter menos doenças? Então tudo está ligado e a gente tem que pensar na nutrição em todos os fatores que vão interferir, inclusive no sucesso econômico da propriedade. E como é que o produtor coloca na balança tudo isso? Ele vai colocar na balança quando ele consegue mensurar. Então ele vai ter suas taxas de concepção, de prenhez, de serviço para pensar em reprodução, produção, tanto na produção em volume de leite quanto em sólidos, quanto de gordura, de proteína está sendo produzida nesse leite, e na parte de saúde, qual é a incidência de cada doença e qual é o impacto econômico que elas trazem. Então conseguir reduzir essas doenças também traz uma vantagem produtiva. A bacia leiteira do estado, a quarta maior do país, está vivendo momentos de apreensão. Segundo pesquisa recente, 25% dos produtores da região oeste devem abandonar a cultura em 10 anos, contra 11% no país. Por isso, quem ficar terá que se profissionalizar. Ele vem porque ele acredita na cooperativa, na equipe técnica, né? E ele vem buscar então formação com segurança e informação que vai agregar para ele, né? Você percebe que ele pratica o gesto de quando aprende? É uma cultura que a cooperativa tem tentado levar e isso é recíproco, né? O produtor vem, ele busca, né? E daqui, geralmente, após esses eventos, existe, às vezes eu não pergunto para o palestrante, mas depois vem muito questionamento para a equipe, então isso é bacana, né? Então, ele tenta, às vezes, a gente sabe que não é possível 100%, pela realidade dele, pela correria, né? Mas ele tenta trazer algo, eu sempre digo, leve algo que você possa fazer, pode ser uma coisa, mas o importante é se tiver uma coisa hoje, uma amanhã, tu tem, no final do ano, muitas mudanças, né? A indústria, ela tem que preparar aquele produtor dela para que a matéria-prima que ela receba seja uma matéria-prima que permita você levar até o consumidor um produto, primeiro, que ele consiga comprar, que ele consiga pagar e que seja um alimento, nesse caso do leite especificamente, um alimento de altíssimo valor biológico, de altíssimo valor para a saúde da população, mas que seja e que ele tenha segurança nesse alimento que ele está comprando. Então a indústria tem esse papel lá com o seu produtor, preparando esse produtor, e aí vem esse tipo de treinamento que a gente está vendo hoje aqui, da Auriverde, fazendo com que o seu produtor de leite venha, ele aprenda e ele saiba o que ele precisa fazer. Porque a gente precisa também que os animais que estão produzindo esse alimento, os animais que estão produzindo leite, estejam bem preparados, bem alimentados e bem manejados e conduzidos de forma a ter esse bem-estar, deles estar bem com a sua saúde, com o seu comportamento. Com certeza a gente vai ter uma matéria-prima melhor, uma matéria-prima que possa servir lá para a indústria. Hoje, seja o produtor mais experiente ou aquele iniciante,
todos precisam entender que a propriedade deve ser tratada como empresa rural. Sem isso, nada feito. A gente sempre aprende alguma coisa, né? E é muito importante que se vê outra realidade, não só do dia a dia trabalhando, né? Então, eu creio que para o produtor é de muita importância. E o senhor vê que essas tecnologias que estão chegando podem ajudar? A tecnologia sempre vem para ajudar, né? Traz para nós o conhecimento, que para a gente é o essencial hoje, está indo em busca de novas tecnologias e é o principal que a gente precisa é se adaptar ao mundo e continuar girando com ele, né? E como tem coisa nova, né? Pois é, está aumentando muito o conhecimento da gente também e as tecnologias estão chegando com força e está vindo, tipo, tá na palma da nossa mão. E só basta a gente conseguir ir atrás disso e buscar, né? Evoluir sempre. Perfeito. E você, como é que é fazer a propriedade ser rentável? Hoje, se a gente for analisar, toda a questão de dados é muito importante para a nossa propriedade. É necessário ter uma gestão correta para uma propriedade ser sustentável, né? E vamos supor, nós hoje na nossa propriedade fizemos uso de uma ferramenta chamada Sistema Mais Leite. Ela dá relatórios assim com números para a gente dar uma analisada se a nossa propriedade está sendo sustentável ou não. E esses números são muito importantes para a gente, de certa forma, ver se a propriedade está suprindo as necessidades do mercado e seria isso. E assim segue a lida, com a cooperativa oferecendo os conteúdos e os associados buscando implementá-los. Porque basta um dia de aprendizado para 364 de mudanças. E com a preocupação da cooperativa Auriverde em capacitar os seus associados, encerramos por aqui o nosso resenha de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.